Então, no botulismo clássico, acontece a intoxicação alimentar depois do consumo de alimentos contendo a neurotoxina pré-formada. O período de incubação é de 18 a 36 horas depois do consumo do alimento, mas pode chegar a ser de 6 horas a 8 dias. Os sintomas são náusea, vômito, cólica ou diarreia. São sintomas gastrointestinais, mas tem outros sintomas bem típicos, que são a visão dupla, dificuldade de deglutir, dificuldade de falar, fraqueza muscular, paralisia progressiva simétrica dos dois lados, descendente de cima para baixo e flácida. Pode causar morte por asfixia. O Clostridium botulinum como a doença se desenvolve? Depois da ingestão e absorção a neurotoxina se liga irreversivelmente às terminações nervosas do sistema periférico e dos nervos cranianos, impedindo a liberação da acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor que permite a transmissão das sinapses nervosas, a comunicação entre os neurônios. No botulismo infantil, ocorre também depois da ingestão da bactéria que coloniza o trato gastrointestinal e produz a toxina in vivo. Os sintomas são constipação, hipotonia, salivação, choro fraco, dificuldade respiratória e paralisia craniana. Então, a bactéria Clostridium botulinum produz uma enfermidade em que se cria uma neurotoxina que bloqueia a liberação da acetilcolina nas terminações nervosas, que faz com que os músculos sejam paralisados. As principais causas são ingerir alimentos mal processados, crus ou pouco aquecidos antes do consumo, tá? As razões de morte são por insuficiência respiratória ou pela obstrução de entrada de ar na traqueia, em função da paralisia muscular, né? E o tratamento é por eliminação da toxina do tubo digestivo, neutralização da toxina com soro antitóxico, eliminação do micro-organismo e o tratamento sintomático, o tratamento dos sintomas, tá? Quais são as medidas de controle? Primeiro, impedir que a neurotoxina botulínica venha a ser formada. Como que a gente impede? Impedindo que a célula que a bactéria fique no seu estado vegetativo. Ou seja, refrigerando, adicionando sal para diminuir a atividade de água, utilizar conservadores como nitritos, sorbatos, parabenos, mesina, antioxidantes, entre outros. A competição com outras bactérias, então bactérias ácido-láticas também inibe o Clostridium botulinum. A inativação de esporos pelo calor, então, só que tem um detalhe, as neurotoxinas elas são termolábeis, ou seja, elas são destruídas pelo aquecimento a 80 graus por 30 minutos ou a 100 graus por poucos minutos. Por isso que a gente deve sempre garantir que o alimento foi bem cozido, atingiu pelo menos 70 graus. Mas no caso do Clostridium, o principal cuidado são com as matérias-primas. Então, no caso de produtos industrializados, se faz a esterilização, tá? Porém, o congelamento e a refrigeração não tem um efeito significativo sobre os esporos e as neurotoxinas. Então, o importante mesmo é haver um tratamento térmico eficiente e uma não contaminação após esse tratamento térmico. Então, não adianta, por exemplo, tomar cuidado com contaminação cruzada e assim por diante, tá? A toxina ela é inibida em pH baixo, então pela acidez, e a irradiação é pouco ativa contra o Clostridium botulinum. Lembram da irradiação, aquele método de conservação de alimentos que utiliza a irradiação para
eliminação dos micro-organismos, tá? Bem, então o que se deve fazer para prevenir o botulismo? Não consumir alimentos se for notada alguma irregularidade na embalagem, ferver os alimentos enlatados, as conservas antes de consumi-los, porque altas temperaturas eliminam as toxinas do botulismo, o preparo de conservas caseiras, que deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene, e evitar dar mel para crianças com menos de 1 ano de idade, porque o mel é um dos alimentos mais perigosos se ele for mal conservado. Então, novamente, os sintomas são dificuldade de engolir ou falar, fraquezas faciais em ambos os lados, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade de respirar e paralisia. Ok? Bem, pessoal, eu paro por aqui. Na aula que vem a gente vai falar sobre a deterioração de frutas e hortaliças e micro-organismos indicadores, tá bem? Fiquem com Deus, um beijinho.